Aqui é o professor Magno Augusto e nessa segunda aula do Plano de Estudos Tutorados do primeiro ano, veremos o seguinte tema: separação de misturas homogêneas. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal, deixarem sugestões nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas e também ativar o sininho para que o YouTube avise vocês dos novos vídeos que surgirem no meu canal. Então vamos lá, pessoal, bora iniciar a aula de hoje. Pessoal, hoje então nós veremos sobre os métodos de separação de misturas. Na natureza, nós temos que a maioria dos materiais eles não existem na forma pura, e sim na forma de misturas. E essas misturas elas podem ser ou misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. As misturas homogêneas elas são formadas por apenas uma fase, ou seja, apenas um aspecto que é visível nessa mistura, enquanto que as misturas heterogêneas elas são formadas por duas ou mais fases, beleza? A aula de hoje, então, será focada aí nos métodos de separação de misturas homogêneas. Nessa aula, então, nós vamos ver aí a destilação simples, a destilação fracionada, a destilação por arraste a vapor e a evaporação. E na próxima aula, nós vamos focar aí nos métodos utilizados para separar as misturas heterogêneas, que são todos esses outros aqui que nós vamos ver na próxima aula. A destilação simples, ela é utilizada para a separação de misturas sólido-líquido. Então, quando nós aquecemos uma mistura homogênea que tem dois componentes, que um é sólido, o outro é líquido, por exemplo, sal de cozinha e água, nesse aquecimento, o que vai acontecer? O líquido, que é a água, ele vai entrar em ebulição e os vapores eles vão se condensar nas paredes frias de um condensador, onde que o líquido ele vai ser recolhido em um frasco e ser separado do sal. A ideia aqui, pessoal, é que quando a gente tem uma mistura de água mais sal, essas duas substâncias elas apresentam um ponto de ebulição bem diferente. Então, como a água apresenta um ponto de ebulição menor que o do sal, a água ela vai passar para o estado gasoso primeiro, e o sal vai ficar lá na mistura. Quando essa água ela evaporar, desculpa, ela entrar em ebulição, ela vai passar para o estado gasoso e quando ela chegar no condensador, ela vai voltar para o estado líquido, beleza? Porque no condensador aí, o líquido ele vai ser resfriado e coletado posteriormente em outro frasco. No próximo slide aí a gente vai ver uma ilustração que mostra isso. Nessa imagem aqui, então, a gente tem uma montagem de uma destilação simples realizada em um laboratório de química. E como que é feita essa montagem? A gente coloca aqui um suporte, utiliza o bico de Bunsen, que é a chama ou a fonte de energia para poder aquecer o sistema água mais sal. Então a solução de água mais sal vai estar aqui dentro dessa vidraria e quando ela é aquecida, o que vai acontecer? A água ela tem um ponto de ebulição bem menor que o do sal, então ela vai ser a primeira a passar para o estado gasoso. Quando ela atingir essa posição, o vapor de água vai chegar aqui no condensador. Quando o vapor de água chega no condensador, ao entrar em contato com a parede que está fria, esse vapor de água vai se condensar, voltando a se formar, passar para o estado líquido novamente. Então aqui você vai ter a água pura separada e no balão de vidro aqui vai ficar apenas o sal. Professor, e por que ocorre essa condensação aqui da água nesse condensador? Porque aqui você tem uma entrada de água fria que passa aqui por fora do condensador e resfria essa parede. Como então o vapor vai chegar numa temperatura maior. Quando ele encostar nessa parede fria, a água vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Vai ocorrer uma condensação, por isso que é até chamada aí de condensador, sendo então separada nesse outro frasco. Beleza? Agora vamos falar um pouco aí da destilação fracionada, que é o próximo método de separação de mistura homogênea que nós vamos ver. A destilação fracionada, pessoal, ela vai ser utilizada aí para separação de misturas líquido-líquido.
Então aqui, ó, ela é utilizada para separar misturas contendo 2 ou mais líquidos miscíveis. Miscíveis é que se misturam, ok? Que apresentam temperatura de ebulição não muito próximas. Ou seja, a gente, com a destilação fracionada, a gente pode fazer, por exemplo, o refino do petróleo, que é o clássico aí de cair em prova, em exercícios, relacionando aí a destilação fracionada, porque o petróleo, pessoal, é uma mistura aí de substâncias que a gente vai ver na química orgânica chamada de hidrocarbonetos. E essas substâncias, elas apresentam diferentes tamanhos e, consequentemente, diferentes temperaturas de ebulição. Então, como a gente vai ter uma mistura líquida, o petróleo ali de várias substâncias líquidas com diferentes temperaturas de ebulição, é possível utilizar a destilação fracionada para poder fazer o refino do petróleo. Beleza? E também pode ser utilizada aí para separar uma mistura água-álcool, desculpem. No caso aqui dessa mistura água-álcool, a água vai ter uma temperatura de ebulição diferente do álcool, beleza? Então, esse sistema aí vai ser possível de ser separado pela destilação fracionada, que é utilizada aí na separação de misturas líquido-líquido, ok? Como que vai funcionar então, pessoal, a destilação fracionada feita em um laboratório de química? A montagem tem algumas coisas parecidas com a destilação simples, que a gente vai ter aqui o balão sendo aquecido, né, com a solução inicial. Teremos o condensador também com as entradas de água fria. E aqui é um outro recipiente para poder coletar o líquido que vai sair primeiro aqui desse sistema. O que vai diferenciar é que agora a gente vai ter uma coluna de fracionamento. Essa coluna vai ter algumas barreiras para impedir que os líquidos passem ali facilmente. Então, quando a gente tem uma mistura aqui de dois líquidos que são miscíveis, se misturam e apresentam diferentes temperaturas de ebulição, a ideia é parecida lá com a destilação simples. O líquido aqui, no caso, que tiver a menor temperatura de ebulição, vai passar para o estado gasoso primeiro e poder ser separado. Posteriormente, o próximo líquido aí também vai entrar quando essa fonte de aquecimento aqui atingir a temperatura de ebulição do segundo líquido, ele também vai poder passar por aqui e ser recolhido em outro frasco, beleza? Assim promovendo essa separação. Como eu falei com vocês aí, a maior parte aí das questões de destilação fracionada, elas vão estar relacionadas ao refino do petróleo, beleza? E como que vai funcionar então uma torre de fracionamento do petróleo? Fracionamento porque está utilizando a destilação fracionada para poder separar os componentes do petróleo. Então aqui, ó, vamos ver na imagem. Inicialmente a gente tem o petróleo bruto, que ele vai ser aquecido em uma fornalha e chegando aqui na parte de baixo da torre de fracionamento, nessa região. O petróleo, então, ele é formado por substâncias de diversos tamanhos e pontos de ebulição. Os componentes de menor massa, de menor tamanho, eles vão ter menor ponto de ebulição. Então, eles vão ser os primeiros a entrarem em ebulição, a subirem aqui também nessa torre de fracionamento. Ou seja, na parte mais de cima, na parte superior da torre, vão sair aqui os componentes mais leves do petróleo, digamos assim. Por exemplo, o butano e o propano e também o gás natural vão sair aqui no topo da torre de fracionamento. Logo abaixo, que na sequência vai ter a próxima temperatura de ebulição, seria já os componentes que formam a gasolina. Em seguida, em torno aqui de 200 graus o querosene, 300 graus o diesel, 370 o óleo combustível, e o que ficar de mais pesado, que é o que vai ter a maior temperatura de ebulição, vai ser utilizado aí como lubrificante, parafina e também para poder fazer o asfalto, tá? Então, a partir do petróleo bruto, é possível tirar os seus derivados, né, pessoal? Cada derivado aí vai ter uma temperatura de ebulição diferente. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a destilação por arraste a vapor. Ela não é tão comum aí de cair nas provas de vestibular, mas é bem interessante vocês conhecerem ela, tá? Nesse processo de destilação, a gente vai ter que triturar uma amostra vegetal e colocar ela em água. Essa mistura ela vai ser aquecida e os óleos que estão presentes aí
No vegetal, eles vão se desprender do interior das células vegetais e vão evaporar junto com a água, sendo recolhidos em um outro frasco. A gente vai ver uma imagem aí que ilustra isso. E qual que é a aplicação da destilação por arrasto de vapor? Seria, por exemplo, a extração de óleos essenciais de plantas, folhas e raízes. Óleos essenciais são substâncias aí que vão dar o cheiro, né? Vai ser a essência que vai ser extraída aí de uma amostra vegetal. Tranquilo? Como que seria feita então a montagem da destilação por arrasto a vapor em um laboratório? A gente vai ter aqui novamente o bico de Bunsen, que vai fornecer a energia, vai aquecer a água, aqui no caso, beleza? Essa água vai estar dentro dessa vidraria chamada quitasato. Quando essa água ela for aquecida, ela vai sofrer evaporação e vai passar por aqui, chegando dentro desse balão de destilação. E dentro do balão, a gente vai ter o vegetal triturado em água. Então, esse vapor de água, quando ele chegar em contato aqui com essa mistura, ele vai arrastar o óleo essencial, ok? Então, esse óleo essencial vai ser arrastado pelo vapor de água, vai passar aqui no condensador e ser separado em um frasco. Tá vendo? Aqui tem o óleo essencial. Vocês podem perguntar, professor, por que a gente não aquece diretamente essa mistura aqui? Pessoal, porque o óleo essencial ele é termossensível. Se a gente aquecer diretamente essa mistura, a gente não vai conseguir separar ele, e sim vai degradar essa substância. Então, o ideal aí para poder extrair um óleo essencial, aí já seria a destilação por arrasto a vapor. Tranquilo? O último método de separação de misturas homogêneas que nós vamos ver hoje é a evaporação. A evaporação ela é utilizada para a separação de misturas sólido-líquido. Então, a gente vai ter aqui que um recipiente aberto vai se permitir, que o líquido, que é a água, se evapore e vai deixar lá apenas o sólido. Por exemplo, aqui a gente tem imagem que a evaporação é bastante utilizada na produção de sal, tá, pessoal? Nas salinas, obtenção aí do sal de cozinha, que seria essa imagem aqui. Nessa imagem, o que a gente vai ter? A água do mar, ela tem sal, não é? Por isso que ela é salgada. E tem esses tanques aqui que são bem rasos. Então, apenas aí com o processo, com a evaporação da água pelo sol, a gente vai conseguir separar a água e vai ficar aqui o sal. Só que ele vai estar misturado a outras substâncias, então depois tem que purificar esse sal aí para ele poder ser comercializado, beleza? Como atividades dessa aula, então, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da semana 2 do plano de estudos tutorados, que é o PET. Vocês podem fazer também quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios 2, semana 2, que eu vou enviar para vocês. Assistam aí às aulas da Rede Minas ao vivo ou pelo aplicativo. Toda quinta-feira aí tem as aulas de Ciências da Natureza, então Química aí o dia para vocês assistir a aula de Química é na quinta-feira. E também utilizem aí o aplicativo Conexão Escola para fazer contato comigo e tirarem suas dúvidas. Em relação ao pessoal do YouTube aí que tiver dúvida, pode deixar as dúvidas nos comentários também do vídeo. Ok, pessoal? Então, até mais. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.